Olá, meninas! Estamos retornando agora para a segunda parte da nossa aula, capítulo 6, página 34. Vamos falar agora dos animais peçonhentos. O que é um animal peçonhento? A professora vai compartilhar a tela com você para que você possa ver aí o mesmo que eu. Mas antes de nós começarmos, vamos refletir aí numa mensagem que ela diz o seguinte, ó. Às vezes, mudar é preciso. Nem tudo vai ser como você quer. A vida continua. Não da forma que a gente quer, mas ela continua. Então, para qualquer escolha se segue uma consequência. E aos poucos você percebe o que vale a pena e o que você nunca deveria ter deixado entrar nela. O tempo sempre vai ser o melhor remédio. Então, só para a gente refletir aí, que se as coisas não estão saindo conforme nós planejamos, é exatamente assim que às vezes acontece. Então, a gente tem que estar sempre preparado para um plano B, para a gente saber como nós vamos conduzir. Mas, em primeiro socorro, não tem como ficar pensando no plano B. Nós temos que lembrar sempre das regras da minha segurança, segurança do local, para que a nossa vítima esteja segura, ok? Então, só relembrando ali o que nós falamos até agora há pouco, o que se deve fazer em caso de choque elétrico? Então, só relembrando, nunca encostar na vítima, desligar a fonte. Se a fonte não estiver próxima, deveremos utilizar materiais tipo madeira, borracha, tecido que seja grosso e não estar descalço de preferência. Lembrando ali, se você conseguiu retirar a pessoa desse choque, ela pode cair consciente, porém, pode estar nauseando, pode sentir ânsia de vômito, pode estar com o estômago cheio, ela vomita. A pessoa pode cair consciente e, de repente, perder a sua consciência. Temos que estar atento que, ao virar ela de lado, se ela continua respirando ou não. Parou de respirar. Inicia-se, faz a confirmação lá, nível de consciência, não respondeu, sentiu que o coração não está batendo. Você vai observar que as extremidades estão roxas, a boca roxa, ou seja, parada cardiorrespiratória. Nesse momento, é aquele momento da abordagem primária, lá quando a professora falou, como é que a gente faz a massagem cardíaca? Entre os mamilos, mão sobre mão, você vai cair até 100 a 120 batimentos por minuto. Independente se a pessoa está acordada ou não, tem que chamar a ambulância, porque tem que levar esse cliente para uma avaliação médica. Porque o choque elétrico ele traz muitas consequências, que vai desde formigamento apenas, como problemas mentais, pode trazer assim sérios problemas, e relembrando, nunca dar água para essa pessoa tomar. Evitar dar água, porque se ela não retornou do estímulo de deglutição, isso é uma informação, é um estímulo que vem lá do comando do cérebro, é perigoso você dar e ela morrer engasgada, ok? Então, a professora falou de uma forma bem resumida tudo que a gente viu na aula anterior. E agora, o que nós vamos falar? Animais peçonhentos. O que é um animal peçonhento, então? Vamos entender? Um animal peçonhento, ele é aquele animal que, por um mecanismo de caça, ou seja, ou é para caçar, ou alguns é para se defender. Eu vou trazer um exemplo, o escorpião. O escorpião não pica alguém porque ele quer atacar alguém. Ele pica porque é como um mecanismo de defesa. Ele faz por se defender porque ele está se sentindo o quê? Atacado. Diferente das cobras, que algumas cobras elas são peçonhentas. Umas fazem como defesa. Você pode até passar perto dela, se ela não se sentir ameaçada, ela não vai te picar. Porém, tem outros tipos de cobra, principalmente ali, serpentes, principalmente, ela é por mecanismo de caça, é para caçar. Então, o que a professora quer que você saiba sobre isso? Que um animal peçonhento, o que ele vai fazer? Ou ele vai injetar, ou ele vai picar, ou ele vai enfiar o dente, ou ferrão, ou aguilhão. De alguma forma, ele vai tentar fazer o quê? Vai passar um veneno, alguma substância tóxica que é própria do corpo dele. Eu trouxe aqui para você, essa informação não está, esse número não está na sua apostila, é o 0800 do Ceatox. O Ceatox é o quê?
Eu vou primeiro explicar o que é o Instituto Butantan, e aí eu explico o que é o Ceatox para você entender bem. Assim, ó. Nunca se ouviu falar tanto em Instituto Butantan como a gente tem ouvido falar ultimamente, né? Fabricação da vacina aí contra o Covid. Só tem um detalhe. O Instituto Butantan, ele não fabrica só vacina. Ele fabrica soro. Com que soro que ele fabrica? Soro anti-escorpiônico, soro antiofídico, anti-aracnídeo. Ou seja, escorpião, cobra, aranha, ele lá realiza a fabricação do soro, ou seja, se você for picado, essa substância foi injetada no seu corpo, pode levar à morte. Alguns casos, um exemplo ali, abelha, marimbondo, enfim, vários insetos, pode fazer o quê? Fazer com que a pessoa entre em choque anafilático, ou seja, nosso sistema de defesa, nosso sangue tem a parte, né? Que é a parte branca, a parte de defesa ali, manda-se muitos componentes para essa região, fechando a garganta, causando a morte da pessoa. Então, como eu falava do Instituto Butantan, ele faz essa fabricação desses soros e distribui. Aqui na nossa região, no interior de São Paulo, o hospital de base, ele é a referência que fabrica, que o Instituto Butantan manda para cá. Então, assim, eu não vou lembrar agora se é cerca de mais de 102 municípios, mas tem uma porcentagem muito grande de município que o hospital atende. E nem sempre a pessoa sabe disso. Então, municípios pequenos na nossa região, todos são enviados para cá por esse motivo. Então, o 0800 722 6001. Ele é o local onde tem os soros, que é para combater o veneno aqui, que é essa substância tóxica que esse animal peçonhento pode causar. Bom, agora que a professora já explicou ali bonitinho, né, sobre o Instituto Butantan, qual que é o papel dele, muito bacana. Então, sempre que você pegar referências, procure o Instituto Butantan, Fundação Getúlio Vargas, todas as informações que são relevantes, procura ali sobre o Ministério da Saúde. Esses sites dessas fundações, desses locais, são sites voltados a informações da área da saúde. Não confie em qualquer coisa que você vê lá na internet, ok? Agora sim, olha que bonitinho, eu trouxe aqui uma atenção para você ver. Bonitinho, né? Fofa essa aranha, olha que bonitinho, parece até cílios, tem olhinho. Então, esse animalzinho, assim, você olhando, parece bonitinho. Então, a minha preocupação é, quem tem crianças lá, criança até 2 anos de idade, aquela criança que da inocência, tá dando aranha, subiu pela parede. Então, ela vê ali na musiquinha da Galinha Pintadinha, a aranha como algo bonitinho para se brincar. Mas tem que ensinar a criança que esse bichinho, ele pode causar mal. Senão a criança pode estar brincando, pôr a mão num bichinho desse, tá? Hoje em dia, o que está acontecendo? Está se havendo muita devastação, devido ao crescimento dos grandes centros urbanos, está derrubando assim, a mata, muita árvore, e aí faz com que perca o habitat desses bichinhos. Eles, de repente, vivem lá, não causam dano à saúde nossa, mas em nós, ele causa. Exemplo que eu trouxe para vocês, eu não estava falando da aranha? Tem aranha que é armadeira, tem aranha viúva negra, tarântula, caranguejeira. Mas uma em especial, que acontece muito acidente em domicílio, ou seja, acidentes domésticos, é a aranha marrom. Então, as pessoas acham que picada de aranha não causa dano nenhum, que o veneno da aranha é insignificante. Agora, qual que é a atenção especial que eu quero que vocês tenham? É o seguinte, ó. Aonde que a aranha marrom costuma ficar? Ela não é agressiva. Lembra que eu mencionei para vocês que tem determinados tipos de animais peçonhentos que ele não vai atacar. Ele vai picar, ele vai morder, ele vai injetar ali o seu veneno como defesa. Não porque ele ataca. Então, hoje tem muito entulho, lenha, folhagem. Olha o estrago que causou na mão desse cidadão. Olha lá a história que eu falo sempre dos sapatos. Então, esteja atento ali, né?
Antes de colocar o sapatinho no pé, não custa dar uma batidinha, dar uma olhadinha ali. Enfiou o pé de uma vez, ela pode entrar. E é um dos maiores relatos de acidentes domésticos com aranha, é justamente ela entrar dentro do sapato. Olha os sinais. Não estou fazendo nenhum terrorismo com ninguém, só para você saber que não é somente picada de cobra, não é só somente picada de escorpião que pode causar danos à saúde da pessoa. E ainda, olha só, onde o veneno vai espalhando, não é algo bacana, né? Então, é um veneno ali, né? Varia muito de pessoa para pessoa, o que pode causar essa substância sobre o nosso organismo. Bom, eu não falei que o Instituto Butantan fabrica soros? Olha o exemplo de alguns soros fabricados lá. Soro antibotrópico, ou seja, para acidentes causados especificamente com 3 tipos de cobra: jararaca, jararacuçu e urutu. Anticrotálico é para cascavel. Antilaquético é um tipo de cobra específica, a surucucu. Elapídico, nome complexo, né? A coral. Antibotrópico, jararaca, jaracuçu, urutu. Antiaracnídeo, para aranhas, principalmente a armadeira e a marrom, que são as mais perigosas. Antiescorpiônico, o nome já está falando para escorpião. E anilonomia, o que é isso? É taturana. Sabe aqueles bichinhos ali que é conhecido como lagarta de fogo? Ela queima, machuca e é grave. Se você está acompanhando a professora aí, você vai ver que lá na página 35 fala ali a respeito dos acidentes mais comuns com as aranhas. Então, só relembrando, a armadeira, a marrom e a viúva negra, elas causam desde desconforto, náusea, vômito, dor abdominal, faz a pessoa suar bastante, pode dar tremor, queima, coça, arde. Ou seja, não é algo bacana. Agora, porém, se a gente está falando em cobra, essas cobras que eu trouxe hoje aqui na aula para você ter ciência, a pergunta que eu vou fazer principalmente, assim, para que a gente saiba, é, Larissa, me ajuda. A cobra, ela pica ou a cobra, ela morde? O que você acha? Você sabe sobre esse assunto? Ela pica. Certo. Posso trazer uma novidade hoje para você? Umas picam, outras mordem. Sabe por quê? Olha o exemplo dessa imagem que eu trouxe. Está vendo aqui? Os dentes? Então, ela precisa enfiar o dente para injetar o veneno. Tem caso de cobra que nessa região aqui, ó, ela precisa morder, ela morde para que o veneno que se localiza aqui entre. Então, de acordo com algumas cobras, umas picam, outras mordem, tá? É também porque tem aquelas de 2 dentes e de 4 dentes, ou não? Não, eu não vou saber te dizer especificamente qual, porque tem muita espécie de cobra. Mas tem certos tipos de cobra que ela pica e injeta o veneno. Tem outras que elas têm que morder e fazer esse movimento para que o veneno saia. Tá? Então, umas picam, outras mordem. O exemplo que eu trouxe aqui é a jararaca. Então, a jararaca, ela tem uma ação, o veneno dela, que chama ação proteolítica. Sabe o que isso quer dizer? Quando uma cobra tem uma ação proteolítica, quer dizer que, se for filhote, vai formar coágulo aonde for a picada. Se for o adulto, pode dar hemorragia. Eu vou compartilhar uma imagem com o pé de uma criança com uma picada. O que foi que aconteceu? Olha a consequência. Então, tem caso mais grave que necrosa, ou seja, mata, morre. Então, o problema acontece principalmente no local da picada. Forma abscesso. Isso é a jararaca. Por que eu estou falando da jararaca? A jararaca ela é encontrada em todo o Brasil. Então, 90% ali dos acidentes que acontecem, normalmente é com jararaca. Em geral, dá dor, dá inchaço. Ó, vou compartilhar aqui com vocês, ó. Dor, incha, sangramento, fica roxo no lugar, pode dar bolha, pode gangrenar, ou seja, ao ponto de ter que cortar o pé.
pode dar vômito, após 24 horas, náusea, vômito, 24 horas depois, se a pessoa foi picada, ela entra em choque. Então, é muito sério. Ó. Então, esse caso específico é aqui, ó. Olha aqui que é uma ação num acidente botrópico. Ele é botrópico, ele sai abrindo. Aonde o veneno vai espalhando, vai abrindo. Ruim, né? Isso não é nada bom. Então, não estou fazendo filme de terror. Estou querendo que você tenha ciência que tem pessoas que, em municípios pequenos, que a farmácia ela ainda é tida como estabelecimento de saúde. Ou seja, quando você é um acidente com cobra, a pessoa corre lá na farmácia. Na verdade, não. Tem que correr para um local aonde tem o soro para ele poder tomar. A surucucu é bem parecido. Muitas áreas onde tem floresta, onde tem mata fechada, tá lá. Ela é semelhante. A ação dela é brotrópica. É como eu mostrei aqui, ó. É brotrópica. Ela pica, vai abrindo aonde ela pica. E ainda, olha só, trouxe essa imagem aqui, é uma complicação de uma surucucu. Ó, olha onde o veneno da surucucu vai se espalhando, o que acaba acontecendo. Vai causando inchaço, vai inchando, e é o tamanho do dente. Então, prefiro nem falar muito a respeito, tem as cores de cobra, não gosto. Gosto de ensinar as pessoas a se cuidarem, mas de ver, não, ó. Então, olha só, dedo pode causar necrose. Ó, ação brotrópica abre. Por que é importante retirar anel, pulseira, relógio? Porque a região toda onde aquele veneno, aquela substância tóxica vai entrando, vai inchando. Cascavel. O que é cascavel? É muito prejudicial, não que os outros não sejam, mas a cascavel é que o veneno dela tem 3 ações diferentes. Mexe com a parte neurológica, mexe com a parte hemolítica, ou seja, a coagulação do sangue, e mexe com a parte miotóxica, ou seja, com os músculos, com a musculatura. Bom, também, essa bichinha, ela gosta de área seca, gosta de lugar pedregoso, ou seja, também não dá tanto inchaço no local. Porém, dor intensa, a urina fica vermelha, dá flacidez, ó como fica o rosto da pessoa, uma das complicações da cascavel. Ela fica com pitose palpebral. Não é tanto o local, é mais a parte, ó, no cérebro. Dá flacidez nos músculos, incha as mãos, dá edema local. Bom, o que a professora quer que você saiba? Cada uma delas, ó. Eu trouxe as 4 principais. A coral. A atenção especial que a professora traz sobre a coral é a seguinte. Coral é um tipo de cobra que lá na escola, no 2º grau, alguns professores ensinam assim, ó. Cobra de cabeça chata é venenosa. Cobra de cabeça redonda não é. E, salvo a coral, é um tipo de cobra que tem cabeça redonda e ela é perigosa, porque o veneno dela é neurotóxico. A pessoa é picada por esse tipo de cobra, ela vai ter vômito, paralisia facial, visão dupla, começa a ter dificuldade de engolir. Só que o detalhe especial dessa cobra é que ela traz paralisia respiratória. Sabe o que isso quer dizer? Na base do nosso pulmão tem um músculo chamado diafragma. E é ele que é estimulado, vem um comando lá do cérebro, aonde o seu pulmão vai encher e sair, encher e esvaziar de ar. E esse veneno paralisa a parte respiratória, causando danos nessa região, a expansão do pulmão. Então, a pessoa fica com... Não é o local da picada, mas, ó, é a parte neurológica. Ou seja, esse veneno, ele é neurotóxico. Bom, até agora, o que eu quero que você guarde muito bem, anote aí. Independente, eu trouxe as informações dos danos que essa picada dessas cobras trazem para a pessoa. Porém, a atenção especial foi picado e identificar o tipo da cobra. Por quê? É claro,
não vai sair correndo atrás da cobra e se tornar uma segunda vítima, pelo amor de Deus. Acabei de dizer que o bicho é peçonhento. Tem cobra lá que ela vai picar por mecanismo de caça. Ela é um bicho irracional, ela sente fome, ela vai atrás de comer. Ok? É grave isso, né? E tem cobra que ela só vai te atacar se ela se sentir ameaçada. Agora, se você perceber que o ato de você ir atrás, querer capturar a cobra, você pode se tornar uma segunda vítima, pelo amor de Deus. Tem cobras que elas são confundidas, porque olha um exemplo. Olha essa imagem da jararaca. Tá vendo? Se você disser, foi uma cobra amarela com rajado. Mas, ó, a surucucu também tem espécies dela que é amarelo. Então, o fato, quando é pedido para vocês identificarem a cobra, é para o cliente saber ali o veneno específico, entendeu? Quanto mais rápido tomar o veneno específico, melhor. Aqui em nossa região quente, clima gostoso, maravilha. O escorpião. O que eu quero que você saiba sobre o escorpião? Que o escorpião existe vários tipos. Esse amarelinho aqui é o mais comum aqui da nossa região, ok? Existe escorpião amarelo, escorpião preto. Só que existem esses outros também, que são marrons. Mas aqui, ó, região de São Paulo, o mais comum é o amarelo. Esse preto é mais Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, de acordo com o tipo. Mas pode ter o preto aqui na nossa região? Pode. É raro? É. Mas é mais comum o amarelo. O que é importante você, como profissional da área de saúde, saber sobre o escorpião? Que escorpião tem hábito noturno. Ele não pica. Raramente um bicho vai picar durante o dia. Normalmente ele pica à noite, ele sai à noite. O predador do escorpião é a galinha. Ou seja, o escorpião não gosta de galinha, mas não é galinha comum. É uma galinha específica chamada galinha da Angola. E sabe por que a galinha da Angola? Porque a galinha da Angola, ela também tem hábitos noturnos. Ela dorme durante o dia e ela gosta de ficar sassaricando mais à noite, assim como ele. Os acidentes com escorpiões, com insetos, como eu falei, eles são pouco agressivos. O escorpião, ele tem aquele misticismo que o bicho é agressivo. Não, ele não é. Ele gosta de escuro e gosta de sair à noite. É encontrado normalmente aonde? Pilha de madeira. Onde mais? Ele pode ser encontrado no meio ali de material de construção, pedra. Ele se adapta muito bem ao meio doméstico, tá? Então, assim, tem umas épocas assim que se registra muito caso de escorpião. Por isso que eu falei de ficar retirando o habitat natural dos bichinhos. Quanto mais devastação vai tendo, quanto mais a gente vai abrindo, vai tirando os locais deles. Porque, assim, não tem uma matemática que a gente tem que deixar o bicho picar nós. Mas também a gente tem que entender o dano que ele causa para nós. Então, assim, o que pode ser? Pode ser leve. Pode dar uma dor imediata no local, irradiar, pode paralisar o local, pode. Tem casos que dá vômito, lacrimeja, dá dormência, a pessoa fica salivando sem parar, sobrepressão arterial. E tem casos mais graves que pode fazer a pessoa entrar em choque, até mesmo coma. Como que eu vou saber, professora, como é que é isso? Ó como é que funciona. Tem pessoas que não dá nada. Eu posso trazer para vocês um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma aluna minha que ela foi picada 3 vezes por escorpião. Quer saber o que aconteceu? Nada. O organismo dela simplesmente não faz nada. E ela deu até risada. Ela comentou, falou, nossa, professora, eu sou sortuda. Eu falei, olha, tem coisa que é melhor nem tentar explicar. Assim como se você quiser assistir a respeito de ter uma região, passou um especial, se eu não me falha a memória, eu vi no canal da Geographic, ou foi no Globo Repórter, eu não me recordo, que eu vi que lá as cobras, certos tipos de cobras, ficam próximas às crianças e que as pessoas que moram nessa região específica, várias pessoas já foram picadas e não aconteceu nada, não tomou veneno, não aconteceu nada. Então, tem coisas que não tem muita explicação. Mas, no geral, eu quero que você saiba o seguinte, ó. A pergunta é, será que eu fui picado por um escorpião? O que eu preciso saber sobre ele? Que a ação dele, especificamente, é neurotóxica. Vai mexer com os neurônios, vai mexer com a parte encéfalo, com a parte da medula. A pessoa vai sentir dor forte? Vai.
Pode dar náusea? Sim. Vômito? Aumenta a pressão arterial? Sou. Pode ficar fria? Sim. Como ela pode não ter nada, apenas dor no local. Varia de pessoa para pessoa. Eu vou compartilhar com vocês o caso de uma criança, foi em Olinda que aconteceu. Uma criança que na época, se eu não me falha a memória, hoje, isso já aconteceu uns 3 anos atrás, essa criança acordou à noite chorando, os pais não conseguiram identificar o que era, achou que fosse um pernilongo, algum bichinho, só que percebeu que a criança foi ficando cada vez mais grave em questão de minutos. Correram com essa criança, ao chegar no hospital, essa criança foi direto para a UTI. Os pais não conseguiram explicar para os médicos o que havia acontecido, apenas que o filho reclamou que um bichinho picou ele. Bom, resumindo, essa criança, ela ficou em coma, ela perdeu a deglutição, houve paralisia até cerebral. E eles, até pouco tempo, de acordo com o que eu acompanhei, fisioterapeuta e pedindo a Deus que houvesse melhora, porque prejudicou a fala, a criança não consegue engolir, sonda para poder se alimentar, tudo isso por causa da picada de um escorpião. Como eu já comentei com vocês, tem pessoas que não acontecem nada. Eu tinha uma amiga minha, professora, que ela foi colocar o bebê dela tinha uns 8, 9 meses. Ela foi esticar o braço, foi colocar o bebê no berço, o que aconteceu? O bichinho foi lá e picou. Foi ruim, foi para o hospital, tomou soro e tal, mas graças a Deus foi o braço dela, porque se fosse a criança, fosse nessa região, poderia ser fatal. Bom, agora que você já sabe que os escorpiões são poucos agressivos, que tem que tomar um cuidado todo especial, às vezes você fala, professora, minha casa é limpinha, tudo certinho. Eu até conversei com uma amiga que falou isso, nossa, eu sei que você é neurótica com limpeza, mas não é o seu problema. Esses bichinhos estão no nosso habitat, pode ser o seu vizinho. Seu vizinho vai lá, tem lá uma porção de telha, de materiais, pilhas, cerca, enfim. Eles se adaptam próximo a pedras. Então, o que vai acontecer? Durante o dia ele fica ali quietinho, à noite ele sai. Então, dê uma atenção especial, não evitar deixar a criança brincar próximo a esses locais. Primeiro socorro para o escorpião. Foi atingido. Primeira coisa, vai lavar com água e sabão, que vai doer. Coloca gelo ali e vai para o médico. Não tem muito o que fazer. Aplicar o soro o mais rápido possível. Tem o caso também que eu comentei sobre abelha, vespa, mangava, marimbondo. A mangava, tem pessoas que se for picada, a garganta fecha, morre asfixiado. E é muito rápido, tá? Cai naquele exemplo que a professora falou lá na aula anterior sobre o choque anafilático. Lembra que eu falei que sempre uma aula na sequência outra, ou em algum momento a gente sempre volta a falar de um assunto? Olha só, a picada de inseto pode fazer com que a pessoa entre em choque. Então, primeiros socorros, independente de qual seja o bichinho ali, se seja cobra, se seja seja o escorpião, seja aranha, se é possível, capturar o animal. Sempre que não apresentar perigo, claro, né? Manter a pessoa em repouso. Quanto mais calma a pessoa se manter, mais vai evitar o excesso de absorção rápido no organismo. Quando a gente fica muito agitado, o sangue circula mais rápido ainda. Então, manter a pessoa calma, retire o quê? Anéis, pulseira, corrente, lava ali com água e sabão e vai para o médico. Tem como ficar cozinhando coisa em casa, não. Leva a pessoa, quanto mais rápido, de repente, mais rápido consegue um retorno sem causar um prejuízo à saúde. Por quê? Se eu sei que uma pessoa em repouso é importante, mais importante ainda, eu vou perguntar ela na atividade. E se você que não conseguiu assistir a aula, está assistindo agora, não conseguiu assistir ao vivo, vai ter que assistir o vídeo até o final, senão você não vai conseguir responder. A pergunta às vezes, é o que não se deve fazer, que é os principais erros que se acontecem diante de um acidente doméstico. É não garrotear, não perfurar, não chupar, nada de colocar pó de café, gema de ovo, fazer xixi em cima, qualquer coisa desse tipo. Por quê? Lavar a ferida com água e sabão. Evite que a pessoa fique andando, fique se movimentando, fique agitado. Erga-lhe a perna, erga-lhe o braço. Nesse caso, pode dar água para a pessoa. É um dos primeiros socorros que
Você vai hidratar essa pessoa, retirou os adornos, leva ela para o médico. E ainda, se eu sei, se a professora deixou bem claro que não se deve fazer torniquete e garrote, é um exemplo assim, ó. Sabe quando a gente pega ali, eu não tenho aqui agora, mas quando você pega um pano bem forte e amarra, ó, só o fato de eu segurar meu pulso, o que você vai começar a observar? Que a minha mão vai ficando cada vez mais vermelha. E daqui a pouco ela vai ficar roxa. Ou seja, não vai circular sangue. Então, aquelas histórias que você vê lá no filme, que o rapaz vai, retira a camisa, rasga, amarra, ao ponto de não passar a circulação sanguínea, depois, quando chegar no hospital, você tem que cortar. Sendo que não haveria necessidade. Porque é só chegar lá, tomar o soro, já se restabelece. Nada de cortar, pelo amor de Deus. Você vê lá no filme, um vai lá e corta de machado. Misericórdia, não pode nem cortar, nem furar, nem nada. Nada de colocar folha, pó de café ou qualquer substância que vai contaminar essa ferida. E depois pode ser pior na hora que for tratar o local. Porque lembra que eu mostrei a imagem do brotrópico ali? Fica feio mesmo. Então, nada de oferecer bebida alcoólica, porque você viu na TV falando que tem que dar querosene, ou qualquer outra coisa caseira. Tem coisas que, se você for fazer, pode até retardar o tempo que você está perdendo ali. Procura atendimento médico o mais rápido possível e ponto final. Por quê? Tem um procedimento que foi relatado pelo Instituto Butantan, que não é recomendado. Eu decidi trazer para vocês. Sabe qual que é? É o seguinte. Era feito isso há muitos anos atrás, mas não hoje em dia mais. Muita coisa mudou. Na impossibilidade da pessoa estar lá, ó, no meio do mato, não sei quantas horas de um posto médico, ele fosse picado por uma cobra muito venenosa. Então, era funcionado pegavam agulha estéreo e era feito vários pontinhos ali em volta da ferida, de 15 a 20 pontos. E era chupado esse sangue e cuspido fora. Só que você quer saber qual é o perigo em pensar em fazer isso? Você pode, às vezes, salvar a pessoa e se prejudicar. Como assim? Olha só, vamos supor que a pessoa invente fazer isso e ela esteja com uma cárie. Ela pode ser contaminada pelo veneno. Então, se a professora vai lá e pergunta o que não se deve fazer no caso de picada de um animal peçonhento, seja cobra, escorpião ou o que seja, não perca tempo. Procura ajuda. O tratamento sempre deve ser feito o mais rápido possível. Deita a pessoa, acalma ela. O acidentado não deve ficar tentando andar ou ficar apavorado. Senta ele, acalma. Lava o local ali da picada com água e sabão. Se é possível, põe ali, não o gelo direto na pele, mas põe um paninho, ou põe o gelo dentro de um saquinho, põe em cima, e leva a pessoa para o atendimento. Por que isso? Por que a professora está fazendo essa informação? Sempre que possível, leva o bicho junto, mas você não vai perder muito tempo, como eu falei. Seja vivo, seja morto. Deu para matar ali o bichinho? Eu não estou incentivando ninguém a matar a cobra, deixa bem claro, tá? Eu só estou falando que se o bicho for, alguém matou, aconteceu alguma coisa, evite matar. Às vezes só o fato de prender, chama ambiental, de acordo com o tipo da cobra, eles vão fazer o quê? Vão salvar esse bichinho, tá? Bom, até agora, então, nós vimos animais peçonhentos. A professora citou quais são eles, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Grande parte dessas informações está lá na página 36, para você dar uma lida novamente, caso você tenha ficado com alguma dúvida. E ainda lembrando bem, múltiplas picadas deve levar a pessoa, então, se foi mais que uma picada, o mais rápido possível. Principalmente ali o caso de abelha, pode ser muito rápido, entendeu? Pode levar a pessoa à morte. Então, próxima aula, nós vamos dar continuidade. Agora que a gente entendeu que o animal que tem veneno, ele pode causar vários males à nossa saúde, a próxima aula é: e se um cliente está andando dentro de uma farmácia, escorrega e acontece uma fratura? O que nós devemos fazer? É o que a professora vai falar na próxima aula e eu vou contar com a sua presença. Agora, eu vou enviar lá no grupo pelo menos umas 3 perguntas correspondentes ao que a professora discorreu durante essa aula. Você vai responder, vai me enviar, e eu vou encerrar esse momento dizendo para você o seguinte:
Você não só tem o direito de ser feliz, mas também tem a obrigação de lutar para alcançar a felicidade. Às vezes a felicidade não cai de mãos beijadas na nossa mão. A gente tem que correr atrás para conquistar ela também. Então a gente tem o direito, mas também temos que correr atrás, ok? Gostaria de saber, eu vou encerrar o compartilhamento de tela, reflitam sobre essa mensagem. E vou perguntar para você, Larissa, Maria Eduarda, Amanda, a respeito dessa aula que nós acabamos de ter. Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma dúvida, Amanda? Não. Larissa? Não, sem dúvidas. Dúvida, Maria Eduarda? Não. A princípio, se não quiser perguntar agora, ficou com alguma dúvida, coloca lá no grupo. A professora está à disposição de vocês. Desejo para vocês uma excelente semana, final de semana vindo aí pela frente. Semana que vem nós vamos dar continuidade aí, falando das fraturas, falando ali o qual é o nosso procedimento, o que a gente deve fazer. E ainda, e se o cliente, ao cair, começar a ter uma convulsão, o que eu vou fazer? É o que a professora vai falar na próxima aula. Qualquer mudança de retorno às aulas presenciais, o CRA, a coordenação do SEBRAC vai entrar em contato conosco, vai entrar em contato com vocês, para que a gente possa retornar. A princípio, ainda não temos nenhuma posição, tá? Eu desejo um grande beijo, sejam abençoadas, e semana que vem, mesmo horário, mesmo bate-canal, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? Até mais, gente. Fiquem com Deus.